Olá, crianças, tudo bem? Agora a gente vai ver a nossa correção de matemática e depois para a aula, tá bom? Então, correção referente às atividades do dia 22, tá? Como a gente já tinha visto algumas questões que estavam dentro do conteúdo, aquelas questões que eu falei, coloquem isso, eu não vou corrigir, tá? Porque eu já disse na aula. Então, a gente vai corrigir a partir daí na página 248. Questão 10. Em 1974, Erno Rubik, professor de arquitetura da Hungria, inventou o cubo mágico. Trata-se de um quebra-cabeça em formato de cubo. Se é um cubo, todos os lados têm o mesmo tamanho, tá? Então aí, tem o cubo. E se cada cubo unitário que compõe essa peça tem uma aresta de 2 centímetros, qual é o volume do cubo? Então, para completar esse comprimento, a gente tem 3 cubinhos. Se esses 3 cubinhos medem 2 centímetros, então no total ele vai medir 6 centímetros. Então, o comprimento, a largura e a altura vai ser 6 centímetros. Então, 6 centímetros aqui, 6 centímetros aqui e 6 centímetros aqui, tá? Então, como é que a gente calcula o volume? A gente multiplica o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Então, vocês vão colocar 216 centímetros cúbicos. Se não colocar centímetros cúbicos, vai estar errado. Agora, questão 11. Um dos maiores trens do mundo fica na Austrália e tem 682 vagões. Suponha que os vagões desse trem lembrem a forma de um bloco retangular com as dimensões de 5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Desconsiderando a espessura da parede desse vagão, qual é a capacidade que ele possui em metros cúbicos para carregar minérios? Então, que conta a gente faz? Faz volume é igual ao comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume é igual a 5 de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Então, 5 vezes 2 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 2 dá 20 metros cúbicos. Aí está metro. Então, a resposta tem que ser em metro cúbico. Não pode pôr centímetro cúbico, senão fica errado. Então, a resposta vai colocar 20 metros cúbicos. 5 vezes 2 vezes 2. Qual a capacidade total desse trem em metros cúbicos para carregar minérios? Então, tem 682 vagões. Então, o que eu faço? 20 vezes 682, que vai dar 13.640 metros cúbicos, tá? Continuando, lá na página 126. Calcule o volume das figuras a seguir. Então, volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, esse cubo tem 4 centímetros de comprimento, 4 de largura e 4 de altura. Então, substitui lá. Então, o volume é igual a 4 vezes 4 vezes 4. Então, 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Está na página 126 do livro de exercícios complementares, tá? Então, vai colocar lá, o volume da figura é de 64 centímetros cúbicos. Na questão B, as medidas são diferentes de comprimento, largura e altura. Então, a gente vai colocar volume igual a comprimento, largura e altura. Então, volume é igual a 6 vezes 3 vezes 5. Então, 18 vezes 5 dá 90 centímetros cúbicos. Então, o volume da figura é de 90 centímetros cúbicos, tá? Continuando. 20. Explique como podemos calcular o volume de um bloco retangular, conhecendo as medidas de seu comprimento, da sua largura e da sua altura. Então, para calcular o volume de um bloco retangular, basta multiplicar a medida do seu comprimento pela medida da sua largura e pela medida da sua altura. Questão 21.
Um aquário lembra um bloco retangular com medidas indicadas a seguir. Então, esse aquário tem 120 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 55 centímetros de altura. Considerando as partes do aquário, que as paredes do aquário são muito finas e que sua espessura pode ser desconsiderada, marque com um X a alternativa com a capacidade desse aquário em centímetros cúbicos. Então, vocês vão fazer as contas. Volume é igual comprimento, largura, altura. Substitui isso, 120 vezes 40 vezes 55. São 120 vezes 40 dá 4.800 vezes 55, 264.000 centímetros cúbicos. Então, vai marcar um X lá no 264.000 centímetros cúbicos. Qual é a capacidade desse aquário em mililitros? O centímetro cúbico a gente pode transformar direto em mililitros, tá? Se eu tenho 20 centímetros cúbicos de alguma coisa, é igual a 20 mililitros. Então, a capacidade desse aquário é de 264.000 ml, tá? 1.000 ml. Então é isso, por hoje a nossa correção é só e a gente vai para a aula de matemática, tá bom? Beijos, até daqui a pouquinho.